Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade, dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. O encontro com João e Tiago. João de Zebedeu é o puro entre os discípulos. 25 de fevereiro de 1944. Vejo Jesus que caminha ao longo da faixa verde que costeia o Jordão. Ele voltou mais ou menos ao mesmo lugar que viu o seu batismo. É perto do Val do Jordão, que parece ser muito conhecido e frequentado como meio de passar-se a outra margem, na direção de Pérea. Mas o lugar antes tão povoado agora parece quase deserto. Então é porque o lugar parece quase deserto, porque mais aqui na frente o João vai falar que o João Batista foi preso. Então deve ser por isso, né, que o lugar está quase deserto, porque lá ficava cheio de gente para ser batizado. Só algum viajante a pé ou montado em jumentos ou cavalos é que o percorre. Jesus parece nem perceber isso. Ele está concentrado nas orações, nos pensamentos dele. Ele prossegue por sua estrada, subindo novamente para o norte, como que absorto em seus pensamentos. E aí esses pensamentos foram revelados a Maria Cecília Bage, o outro livro da vida íntima. Então, se a gente quisesse ver, né, o que Jesus estava pensando nesse momento, ele revelou no livro da Maria Cecília Bage, qual a oração que ele estava fazendo aqui. E era sempre oferecendo ao Pai as dores deles, os sofrimentos dele, dando a glória ao Pai e pedindo por nós. Era sempre nesse sentido, as orações dele. Nunca pensando nele, né? Sempre pensando na glória do Pai e no bem das almas. Ele nunca pensava nele. Ele prossegue por sua estrada, subindo novamente para o norte, como que absorto em seus pensamentos. Ao chegar à altura do val, encontra-se com um grupo de homens de diversas idades, que discutem animadamente entre si, separando-se depois, uma parte para o sul e outra parte para o norte. Entre aqueles que se dirigem ao norte, vejo João e Tiago. João é o primeiro a avistar Jesus, mostrando-o ao irmão e aos companheiros. Falam eles ainda um pouco entre si e depois João se põe a caminhar rapidamente para alcançar Jesus. É uma alma pura, é atraída, né, por Jesus. Ele vai rapidamente, segue rapidamente. E leva os outros, né? E aponta Jesus, a alma pura aponta Jesus, ela segue e sai indicando Jesus e levando as outras pessoas. Os outros não se interessam, continuando a caminhar lentamente e discutindo. Aí nessa cena a gente vê o João, que é puríssimo, sai correndo para encontrar Jesus, o outro que segue e outros que não se interessam. Continuam discutindo as coisas inúteis, que a gente fica tão discutindo coisas da terra e não segue Jesus. Não segue. Quando João chega perto de Jesus, às suas costas, a distância de uns 2 ou 3 metros, grita. A alma dele anseia tanto por Deus que ele nem espera para chegar perto de Jesus, pertinho, de frente a frente e falar: oi, Jesus, não. Ele já grita Jesus de longe, 2 metros. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo.
Jesus se vira e olha para ele. Os dois estão a poucos passos um do outro. Eles se observam. Jesus com seu aspecto sério e indagador. João com seus olhos puros e risonhos, no belo rosto tão juvenil que parece feminino. Aí pra você ver, Jesus, João não se intimida por causa do olhar indagador e sério de Jesus. Ele é puro. Então amanhã nós lava. Amanhã nós lava. Ele não olha só para o humano, que ele está vendo humanamente, que é um olhar sério e indagador. Ele consegue ver ali o Cordeiro de Deus. E aí ele não se intimida. Ele olha, Jesus olha para ele sério e indagador, e ele com seus olhos risonhos. Podem-se lhe dar uns 20 anos, e sobre a face rosada não tem mais do que alguns poucos pelos loiros, como uma veladura dourada. A quem estás procurando? Pergunta Jesus. A ti, mestre. Como sabes que eu sou mestre? Foi o Batista que me disse. E por que me chamas Cordeiro? Porque eu ouvi chamar-te assim, um dia em que ias passando há pouco mais de um mês. Porque eu ouvi chamar-te assim, um dia em que ias passando há pouco mais de um mês. Que queres de mim? Que queres de mim? Que nos digas palavras de vida eterna e nos consoles. Quem és tu? João de Zebedeu sou eu, e este é Tiago, meu irmão. Somos da Galileia, somos pescadores, mas somos também discípulos de João. Ele nos dizia palavras de vida, nós o escutávamos, porque queríamos seguir a Deus e com a penitência merecer o seu perdão, preparando os caminhos do coração para a vinda do Messias. Tu és o Messias, João o disse, porque viu o sinal da pomba pousar sobre ti. Disse-nos também: Eis o Cordeiro de Deus. Eu então digo a ti, Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, dá-nos a paz, porque não temos mais quem nos guie e nossa alma está turbada. Onde está João? Herodes o pôs na prisão em Maqueronte. Os mais fiéis entre os seus discípulos tentaram libertá-lo, mas não é possível. Nós estamos voltando de lá. Deixa-nos ir contigo, mestre. Mostra-nos onde é que moras. Eu fiquei observando isso aqui, eu penso assim, fiquei pensando, acho que Jesus às vezes fazia isso, tipo, ele se mostrou muito sério, né? Perguntou para eles: o que queres de mim? Perguntou para o João. Para ele saber, ele falar assim, tipo, de uma forma que o João mostrasse que ele conseguisse tirar do João assim as palavras, que ele mostrasse uma pura intenção de seguir Jesus. Jesus não estava, ele estava para ele seguir Jesus pelo que ele é mesmo, né? Tipo assim, ele não ficou com a cara de bonzinho assim, porque poderia ser assim: eu segui ele porque depois na alma de João ia ficar marcado assim, eu segui ele porque ele foi muito bonzinho, muito amoroso comigo quando eu falei. Não, ele seguiu por causa do que Jesus é, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não foi por nada humano. Ele estava num deserto, ele encontrou com Jesus num deserto, lá no Rio Jordão, lá, e, e mesmo assim ele falou: eu quero te seguir. Eu quero te seguir pela verdade, pelo que ele é, o Cordeiro de Deus, o Messias. Aí Jesus ainda vai falar mais, né? Vinde, mas sabeis o que estás pedindo? Né? Jesus já deixou claro para ele no primeiro encontro quem ele é. O que ele tá, que ele não tem casa para morar. Quem me segue deverá deixar tudo, já deixa claro, né? Quem me segue deverá deixar tudo. Sua casa, seus parentes, seu modo de pensar e até a vida, né? Tipo assim, tô mostrando para você o que que você vai ter que abrir mão. Você quer mesmo assim? O João, sim, eu quero.
E ele faz a mesma pergunta pra gente, né? A gente medita a vida de Jesus, entende quem ele é, e ele nos pergunta todo dia: queres continuar? Queres me seguir? Né? Eu só tenho isso para oferecer. É isso que eu tenho para oferecer. Essa é a realidade. Quem me segue, a realidade, ó, quem me segue deverá deixar tudo, sua casa, seus parentes, seu modo de pensar e até a vida. Está disposto a arriscar sua vida, não ter apego nem à sua vida. Eu vos farei meus discípulos e meus amigos, se quiserdes. Eu não obrigo ninguém a me seguir. Essa é a realidade, é isso que eu tenho para oferecer, esse sou eu. Mas eu não tenho riquezas nem privilégios. Sou pobre e o serei ainda mais, até o ponto de não ter nem onde encostar a cabeça. Serei perseguido pelos lobos mais do que uma ovelha perdida. Minha doutrina é ainda mais severa do que a de João, porque proíbe também o ressentimento. Eu ensino o desapego total do material e ainda o desapego de si mesmo. E você tem que perdoar todos. E aí você quer mesmo assim? Essa é a realidade. Para nós também. Ela dirige-se não tanto ao exterior quanto ao espírito. Tereis que renascer se quereis ser meus. Quereis fazer assim? Então ele pergunta para a gente: vocês querem me seguir desse jeito? Eu quero, Senhor, eu quero. Eu quero mesmo assim. Então tá bom. Mas já tá avisado. Você vai me seguir por amor mesmo? Não tem nada, eu não vou te dar privilégios. Muitas vezes você vai passar por situações muito complexas. E você não vai poder, e eu não quero que você tenha ressentimento de ninguém. De ninguém. Se a pessoa te humilhar, se a pessoa te tratar como um cão, você vai ter que perdoar essa pessoa. É desse jeito? Você quer? Eu quero. Ontem eu fui tratado como um cão. Falando de mim agora, o que aconteceu comigo ontem, eu fui tratada como um cão. Eu fui humilhada ao extremo, que eu fui falar com o padre, pedir ajuda. Ele me humilhou demais. Nossa, meu Deus, fiquei boba. Eu fiquei boba. Mas eu falei, eu saí, eu terminei de falar com ele e fui rezar para ele. Não ficou nenhum ressentimento. Mas sou eu que sou assim? Não, é Jesus que é assim. Eu não sou assim, eu sou rancorosa, eu mesma, no meu eu, sozinha. Eu sou fraca, eu sou medrosa, eu sou tudo de ruim sem Deus. Eu não perdoaria, eu nunca mais ia voltar na igreja dele. Eu nunca mais, era perigoso eu sair da igreja, do jeito que ele me tratou. Nossa, ele foi muito grosso, muito grosseiro comigo, muito grosseiro. Nossa, ele faltou me chamar de mentirosa. Falar que eu tava falando mentira. Eu sei, é o jeito dele. Ele é assim, esse padre que eu fui conversar. Ele é assim, bruto. Ele é bruto, muito bruto. Mas eu sabendo que ele é assim, o jeito dele, ele já fala desse jeito. Ele não é muito doce, não. Eu já sei disso, eu já sabia disso, pelas pregações dele e tudo. Mas eu fui pedir ajuda para a associação, que eu sou intercessora. O Senhor me deu essa missão de fazer. Ele me pediu. Quando uma pessoa te pede uma coisa, é Jesus que está pedindo. Eu vivo assim. Eu vivo assim, como se fosse assim, eu estou sozinha no mundo com Jesus. Então, tudo que me pede é Ele que está pedindo. Ele mandou uma mensagem para mim através da minha amiga lá da intercessão e através do gestor da associação e falou assim: Michele, você pode ir conversar com o padre fulano de tal para poder ajudar a gente nessa situação muito complexa que a gente foi notificado por questões trabalhistas. Eu preciso de alguém conversar com esse padre e você sempre foi o canal para conversar com esse padre. É outro padre, não é esse não. E eu já contei aqui, mas posso relembrar. E aí o padre que eu mandei mensagem para o padre, ele falou comigo que não ia ajudar. Aí no final do dia, por acaso, eu fui numa missa onde ele estava, por divina vontade que fez eu encontrar com ele, assim, colocou ele na minha frente, ele falou que não queria me atender, e Jesus, a divina vontade, colocou ele na minha frente, não teve como ele fugir. Aí ele viu, ele falou assim, esse encontro foi de Deus. Eu falei, foi, eu tenho certeza, não tenha dúvida que era Deus que queria que você mesmo me ajudasse. E ele ajudou muito.
ele me deu um contato de uma pessoa que poderia me ajudar. E eu fui atrás dessa pessoa. Então, é sacrifício. Eu tenho que desapegar do meu trabalho, desapegar da minha família para poder resolver isso que Jesus me pediu. Ontem eu cheguei lá em casa 10 horas da noite por causa disso. Então, eu desapego total da vida. Eu fui sozinha numa área rural aqui, num lugar afastado, sozinha. Eu não enxergo à noite direito. Eu tenho medo de dirigir. Eu tive que fazer. Hoje não nem tanto, mas quando eu aprendi a dirigir, eu tive que fazer terapia para aprender a dirigir. Então ainda ficou um pouco de medo, mas eu passo por cima desse medo. Um lugar que eu não tinha conhecimento, o GPS deu uma pane. Que eu sempre vou com GPS. O GPS deu uma pane. Eu passei do lugar, mas eu já tinha ido lá uma vez só. E eu falei, Jesus, não é aqui, eu tô indo pro lugar errado, porque quando eu vim com meu esposo, não andei desse tanto. Aí vou contar que eu tô já confundindo a história. Mas aí esse padre passou o contato de uma pessoa, a pessoa falou assim, ó, não tem jeito de resolver aqui essa situação, você, por favor, procure esse padre aqui, porque esse padre, ele conhece uma pessoa que pode te ajudar. E é desse jeito, conhece uma pessoa que dá pessoa não sei o quê. E eu fui, Jesus falava para eu ir, colocar no meu coração, eu ia. E aí ontem eu saí daqui do trabalho, eu estava com fome, não tinha comido nada. Eu saí do trabalho e falei, a única forma de falar com esse padre é tentar ir à missa e tentar falar com ele ou antes da missa ou depois da missa. É o único jeito de falar com ele, porque ninguém tem o telefone dele, porque ele é muito famoso aqui em Brasília, então ninguém tem contato assim com ele, é muito difícil. A pessoa que me indicou falar com ele é uma pessoa que poderia ter o telefone dele, mas não tinha. Ela falou assim, ó, eu não sei como falar com ele. É muito difícil falar com ele, nem eu tenho esse telefone dele. E é uma pessoa muito, assim, influente, que falou que não tinha o telefone dele. E eu falei, então, mas quando Jesus quer, nada é impossível. Se é a vontade de Deus, Deus vai me colocar na frente dele. E foi isso que ele fez. Eu saí daqui do meu trabalho, e aí eu saí daqui 6 horas e fui para lá. Sem nem saber se ele ia falar, se não ia. Eu falei, Jesus, eu estou indo para fazer a tua vontade. Se o Senhor quiser que eu consiga falar com ele, então vai dar certo. E eu fui, sem pensar muita coisa. Fui, peguei muito trânsito, errei o caminho, já ficou escuro de noite. Meu carro estava com um barulho muito estranho. Eu falei, Jesus, eu tô com medo. Eu não entendo nada desse carro, senhor. Olha, senhor, eu sei que o senhor quer descansar, que é para eu sofrer, para eu poder, né? O senhor descansa e eu vou agir. Só que o senhor, por favor, o senhor acorda, porque agora eu tô com medo. Eu tô com muito medo, porque esse barulho desse carro tá estranho. Será que é a gasolina? Não é a gasolina, não sei o quê. E eu rezei para Nossa Senhora, para São Miguel Arcanjo ir comigo, tudo, mas mesmo assim, eu sou humana, de noite sozinha num lugar que eu não conheço, afastado, e eu me perdi. Mas aí Jesus me acalma, né? Ele tá dormindo, mas se for necessário, eu grito ele mesmo na hora, igual João aqui, 2 metros de distância. Jesus, acorda, porque agora eu tô precisando do Senhor. Igual Pedro lá no meio do mar, né? Me socorre. Aí Jesus me acalmou. Aí eu voltei, falei, não é aqui. Senhor, me mostra onde é, porque eu não sei. Aí me mostrou e eu cheguei lá. Aí quando eu cheguei mais cedo, né? Fiquei esperando o padre passar para entrar para a igreja para falar com ele. Aí tinha um lá que era assessor dele. Eu falei, aí ele foi me entregou uma cartinha, falou, o padre faz essa cartinha todo ano, não sei o que, olha aqui essa cartinha, me entregou uns panfletos lá. Aí eu falei assim, eu tô precisando é falar com ele, eu não quero só, eu recebo a cartinha dele aqui, que ele escreve para todo mundo, mas eu queria mesmo era falar com ele. Ele falou, ó, se você ficar aqui, ele vai descer por ali. Quando ele descer, você pode falar, olha, eu quero falar com você. Ele vai te atender. Eu falei, beleza, eu vou ficar aqui esperando. Quando eu. Aí ele veio, fiquei atenta lá, fiquei rezando, pedindo Nossa Senhora e tudo. Aí cheguei na frente dele. Ele estava sozinho. Eu falei, padre, eu preciso muito falar com o senhor. O senhor me dá 2 minutinhos? E ele, não, não, não posso, não posso, não posso, não posso. Eu falei, então eu posso, você pode me atender depois da missa? Não, não, tenho reunião, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, então, deixa eu falar rapidinho, é muito sério o problema, eu preciso muito te falar. Aí falei para ele assim, bem resumida a história, mas como eu falei resumido, ele falou assim,
como assim, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, o senhor não deixa eu explicar, eu não tenho tempo de explicar. Aí ele chamou o assessor dele, vem cá fulano, vem cá, fala com essa senhora aqui, fala com ela aqui. E gritando, isso ele gritando, na porta da igreja assim. Fala aqui com essa senhora aqui, porque ela tá me contando uma história aqui que eu não tô entendendo. Ela tá falando uma coisa que não tem pé nem cabeça. Tipo assim, ela tá inventando essa história. Não sei o que ele pensou. História que ela tá falando que não tem sentido nenhum. Vem aqui falar com ela, vem aqui falar com ela. Eu falei, padre, e eu falei com ele o que eu queria o contato da pessoa que poderia me ajudar, que eu sabia que ele é parente dessa pessoa. E ele tem. Fala aqui com ela aqui. Tipo assim, não quero nem saber. Fala aqui com ela, explica aqui, escuta ela aqui. Gritando. Meu Deus, eu fiquei tremendo. Porque eu sabia dessa grosseria dele, do jeito que ele tem esse jeito meio grosseiro, mas eu nunca na minha vida passou na minha cabeça que ele fosse grosseiro assim com as pessoas, né? Com as pessoas que ele trata, que ele não conhece, né? Ele não me conhece. Mas mesmo assim, a gente olha para um padre, você espera que ele te receba como Jesus recebia as pessoas. Tudo bem que Jesus aqui tá falando sério com João, mas ele não foi mal educado com João. Ele não foi mal educado. Se o padre tem que ser persona Cristo, eu sinceramente, eu fiquei assustada com o comportamento dele. Eu fiquei assustada. Eu falei, se eu tivesse lá diante dele para pedir uma ajuda espiritual, uma ajuda para mim, se eu tivesse passando um problema e eu quisesse falar com ele, então sinceramente, eu não ia ter coragem de falar, eu não sei como seria. Mas, o que que Jesus falou aqui? Não guardar ressentimento. Não guardar ressentimento. O que que Jesus fala sempre? Da cruz, da humilhação, do sofrimento, do sacrifício, a gente aceita. Você desapega totalmente da sua carne para seguir Jesus. Isso aí foi na minha carne, ele me humilhou na minha carne. Mas Jesus que estava em mim. Então também era Jesus que estava sendo humilhado, né? Então que honra para mim Jesus poder usar a minha vida, o meu corpo, a minha humanidade para sofrer. Amém, glória a Deus, só glória para Deus. Mas o meu humano ficou abalado. E eu oferto, mas é para doer mesmo, né? Porque se você for humilhado assim, ser humano vai sofrer. Jesus sofria, Jesus chorava. Então eu chorei, eu falei, aí o, o cara que me atendeu, aí esse assessor dele era um doce de pessoa. Nossa, eu fiquei chorando contando para ele, a hora que eu fui contar para ele, eu não dava conta de falar direito, porque eu fiquei chorando. Aí ele, calma, pode falar devagar e tudo. Aí a gente foi conversando. Ele me ouviu tudo, passou a missa inteira me ouvindo, perdeu a missa e eu também perdi. Não assisti a missa, né? Aí ele falou assim, escutou e ficou encantado com a história que eu contei, com o trabalho que a associação faz de luta contra o aborto, né, de acolhimento das mães e tudo, porque não é só chegar para a mãe e falar assim, não aborta porque você vai estar cometendo um pecado, não sei o quê. Não, a gente faz um trabalho assim extraordinário. Depois eu conto aqui tudo que a associação faz, é um trabalho incrível. Ele falou, eu quero conhecer, eu quero ajudar, e o padre me passou essa missão, então eu vou fazer essa missão, porque foi ele que me passou, então eis-me aqui. A pessoa que me atendeu é maravilhosa. Não, o padre também é maravilhoso, eu rezei por ele. É porque é o jeito dele, amém, Senhor, perdoa. Se eu perdoo, Jesus perdoa. Que era nós dois, né? Ele na minha humanidade sofrendo, e a gente perdoa e reza por ele. Aí ele falou, me atendeu, escutou, e hoje ele foi lá na associação. Glória a Deus, era só isso. Para mim, toda a confusão, toda a humilhação, todo o sofrimento, todo o sacrifício que eu fiz para poder chegar nesse ponto, que era esse cara ir lá na associação, porque ele tem as pessoas para poder ajudar. Então era isso que Deus queria. Era isso que Deus queria, que esse cara hoje fosse lá na associação resolver. E a divina vontade foi feita. Teve sacrifício? Jesus teve que sofrer em mim muito para conseguir esse encontro lá com esse cara e a associação. Teve muito sofrimento, dor, lágrimas, sacrifício. Mas a divina vontade foi feita. Então você abre mão da sua vida, você abre mão do seu conforto, você abre mão do tempo com a sua família, você abre mão do seu descanso para poder fazer a vontade de Deus. Mas você vai
em paz. Você passa em cima do seu medo, tudo, desapego total. Desapego total. Jesus me colocou para falar com pessoas que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia falar. Mas eu não nego nada para ele. Se ele fala assim, é para você ir, eu pego a minha bolsa e vou. Pego meu carro e vou. Onde que é que o senhor quer que eu vou? O senhor quer que eu vou lá no Congresso Nacional falar com o presidente da República? Amém, Senhor. Se o senhor está falando para eu ir, é porque o senhor vai me colocar ele na minha frente. Então eu vou. Por que que ele quis que eu... Ele quis me usar para fazer esse ato? Amém. Eu não questiono nada, eu só falo amém, 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 para o Senhor toda a glória. Eu só penso na sua glória e na salvação das almas. Esse trabalho que a associação faz salva almas, almas, muitas almas de mulheres que iam abortar e deixam de abortar por causa desse trabalho que a associação faz. Quantas almas são salvas? E eu coloco tudo na divina vontade, esses atos que são feitos lá. Então, reparações são feitas com esse trabalho lá, porque eu coloco o fiat divino em tudo na minha oração. Eu entro na divina vontade e selo todos os atos que é feito na associação a favor da vida e ofereço para Deus como reparação por todos os abusos que são cometidos no mundo. Então, Jesus está recebendo reparação. E aí a associação vai com a graça de Deus, a divina vontade, vai fazer um trabalho incrível por causa desse problema muito sério que aconteceu lá. Jesus, a divina vontade, vai fazer uma coisa assim estupenda, tipo assim, vai resolver o problema da associação através desse problema que aconteceu. Eu vejo desse jeito, que através de um problema, de um mal, porque uma pessoa, na sua vontade humana, na sua vontade humana, foi lá e denunciou a associação por atraso de salário e a pessoa nem trabalha lá. Então, e Deus usou esse ato dela para poder causar um problema muito sério, mas por causa desse problema, o problema maior vai ser resolvido, que é a falta de recurso. Em nome de Deus, na divina vontade, vai acontecer isso. Então, é desse jeito. É isso que Jesus fala, é real. É real. Você abre mão da sua vida. Mas não tem coisa mais maravilhosa do que viver assim. Aí depois que eu consegui falar com o cara, aí foi engraçado. Eu ia colocar meu carro estacionado num lugar que era plano assim. E aí não, esse lugar aqui não, vou colocar ali atrás daquele outro ali. E era uma rampa, uma rua assim bem íngreme. E aí eu coloquei. Quando eu fui sair, tinha outro carro atrás de mim. Eu não dava conta de sair, porque eu não sei dirigir direito. Eu tenho muito problema ainda. E eu, meu pai do céu, não vou dar conta de sair aqui, porque a hora que eu soltar o freio, o carro vai bater no outro de trás. E era justo o carro do homem que tinha me atendido, do assessor do padre. Eu falei, Senhor, como é que eu vou bater no carro do homem, pai? O que eu vou fazer agora, Senhor? Eu vou ficar aqui no carro esperando. Na hora que ele sair, eu saio. Acredita? Na minha limitação. Eu amei, Senhor. Eu não me importo. Eu passo por cima de tanta coisa, né? Passo por cima do meu medo de vir aqui de noite e na hora de sair com o carro eu não dou conta. Amém. Eu vou ficar aqui esperando. Não dei conta de sair. Por quê? Porque Jesus queria que eu ficasse lá mais tempo. Aí eu fiquei no carro, falei, tá, vou ficar aqui rezando, acalmando meu coração, que eu tava muito nervosa, tinha ficado nervosa, aí fiquei lá, acalmando o coração, rezando, terminando de ouvir o vídeo que tinha ontem, que a Aline tinha feito, fiquei lá. Aí eu falei assim, eu não tô nem aí, esse homem vai ser o último a sair, se ele é o assessor do padre, ele só vai sair depois que o padre sair, então, amém. Ou se o da frente sair também, eu consigo sair, eu acho. Vou ficar aqui. Aí passou um pouquinho, ele saiu antes da missa acabar. Aí eu, tá, então agora eu vou. E esse lugar lá é muito, assim, bonito. É um lugar muito bonito, afastado da cidade. E eu sempre falava, Jesus, um dia eu quero vir aqui sozinha. Eu fui lá com minha família. Eu falei, nossa, eu queria voltar aqui depois, que esse lugar é muito lindo para meditar, para ficar aqui olhando para o céu. Aí eu fui, parei o carro, falei, Jesus, hoje o Senhor vai realizar meu sonho. Eu vou ficar aqui sozinha, olhando aqui para esse céu, pelo menos 5 minutos. Aí fiquei lá olhando para o céu, parece que o céu me abraçava. Meu Deus, que lindo. Eu falei, não, tudo que eu sofri, tudo que eu passei, todo o sacrifício que eu fiz, valeu a pena. Só para olhar para esse céu, para ficar aqui rezando com o Senhor de noite, assim, sozinha, foi maravilhoso. Aí eu rezei pelo padre, não guarda, Jesus não deixa de guardar ressentimento. É ele nós que faz isso, que perdoa. Eu fiquei rezando para ele, pedindo a Deus que iluminasse
que ele vai fazer um evento aqui muito grande, que abençoasse esse evento, que ele conseguisse fazer tudo, e rezando pela associação, rezando, né? É desse jeito. Tudo que Jesus faz, tudo que ele fala aqui, ele mostra pra gente na nossa vida. Tudo que ele fala aqui. Depois eu continuo. Né? Então, aí Jesus fala, não pode guardar ressentimento, contou toda, falou, né? Então, quereis fazer assim? Sim, papai, sim. Mesmo assim, eu continuo te seguindo. Mesmo depois de tudo que eu passei ontem, eu poderia falar, não vou seguir mais Jesus, porque é muito difícil. Não. Mesmo continuo falando Fiat, não nego nada para o Senhor. Amém, amém, sempre Fiat. Sim, mestre, só tu tens palavras que nos dão luz. Elas descem e onde havia trevas e desolação, pois estávamos sem guia, derramam a claridade do sol. Então é a mesma coisa que eu falo. Só ele tem palavras de vida eterna, então eu não quero voltar, não quero parar, não quero deixar de seguir por causa das dificuldades dos sacrifícios. Para mim é uma honra, porque não foi eu que fui humilhada, foi ele, tipo assim, é uma honra sentir a dor que Jesus sente e poder consolar ele, poder eu sofrer e ele descansar. Tipo assim, ele fala, né? A gente sofre e ele descansa. Para mim é uma honra poder ele usar a minha humanidade para sofrer e ele descansar. Vinde então e vamos, eu vos irei ensinando pelo caminho. Ele vai ensinando para a gente, né? Pelo caminho da vida, por esse caminho aqui da vida. Todo dia ele vai nos ensinando, nosso mestre. Sempre ele tem palavras para nos ensinar, para consolar, para exortar, para nos instruir. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.